Isaías capítulo 57, nós paramos no versículo 9. Então vamos continuar o versículo 10. Pela misericórdia do Senhor. Então nós agradecemos a Deus por esta manhã, que Ele sempre este horário, neste momento, não sei nem quantos anos vamos falar que se reúne neste local para bendizer o nome de Deus, para louvá-lo. A igreja de Cristo, né, se reúne. Quantos anos que a igreja está reunindo, que acredito eu que ela nunca deixou neste dia, neste momento, de cultuar o santo nome de Deus. Em que ano que começou? Foi antes do meu tempo, né? De vir novembro 90. Mesmo, 90. Aqui eu estou falando isso. Dezembro de novembro de 91. Agora antes, reunindo nesse local. 65. Então agora aqui, então note bem, irmão, como é que a fidelidade, com todas as fraquezas dos cristãos, pegando desde o início, né? Todos os domingos, que é o primeiro dia da semana, tem um compromisso com o Senhor, um compromisso com Ele. Não é uma coisa obrigada, mas voluntário. E é a mesma coisa, por isso que o cristão é chamado, comparado com o animal ovelhas, com as ovelhas. Ivani disse que lá, as ovelhas, quando vai caindo o dia, ficando noite, elas começam, me parece que berrar, mugir, uma coisa assim, e olhando para eles, que parece que falta falar. Ela falou, então, fico admirado, para ir lá abrir o lugar delas, né, e comer e dar alimento. Chegando assim, elas ficam tudo assim, já esperando. Como é que... E Deus foi por chamar nós cristãos de ovelhas, porque a ovelha é um animal dócil, né? Ele já sabe o local. Então as ovelhas não devem, a ovelha obediente não deve ser rebelde. E a ovelha não reclama da morte, a pessoa não reclama da morte. Não faz barulho, aquele escândalo, aquela coiseira toda, né? Não reage. Cristo já foi o exemplo, né? Ele foi o cordeiro de Deus, foi levado ao matadouro, como ovelha muda, note bem. Então deveria todas as ovelhas estar no local. A Ivanina falou, vem para dormir, né? E o alimento é o lugar de nós alimentarmos a nossa alma, louvar ao Senhor, que hino lindo que foi cantar o 225, né? Lindo hino, a letra, o autor, o compositor, até na música, né? Caprichou. Então nós lembramos aqui no versículo 10, ele fala assim no capítulo 57, fala, na tua comprida viagem te cansaste, porém não disseste, não há esperança, achaste novo vigor na tua mão, porque isso não adoeceste. Então, Judá, ao desviar-se para tão longe do Senhor, por outro caminho, e procurar ajuda em outras partes. Aparentemente teria ficado cansada com a sua busca. E isso vem acontecendo hoje
hoje, não somente aquele tempo, com ela, e na vida prática, os cristãos, eles diziam, o povo de Deus, falando do povo de Deus, às vezes o povo de Deus dizia para tão longe do Senhor, um caminho tão longe do Senhor, para procurar ajuda em outras partes, em outros locais, em outras igrejas. Deixe da igreja local, deixa da onde está, procura melhor em outra igreja. Vê, o cristão acha que a ovelha está aqui, o cristão na igreja, acha que não está bom, ele quer procurar um lugar melhor, aí vai para uma outra igreja, então ele vai procurar, talvez em outras partes, em outro caminho, que não é o caminho do Senhor. E mesmo ele procurando o caminho do Senhor, uma vez começa a procurar longe, começa a dificultar o caminho do Senhor, se torna distante. E nessa busca, ficou cansado. A pessoa cansa de sofrer, fica cansado. O caminho, quanto mais longe, quanto mais você anda, a caminhada mais cansa. Mas ela, falando no caso que ela não confessaria o seu fracasso e o seu cansaço, embora este nunca rendeu nenhum resultado. E muitos cristãos hoje também, ele não confessa o fracasso, ele só quer falar que está forte. Ele não reconhece que está fracassando, ele não reconhece que está cansado, que está errado. E você vê que não está rendendo nenhum bom resultado, um resultado positivo na vida da pessoa, do cristão. Bem como o pecado. E os pecadores nunca produzem resultado positivo. Nunca. O pecado não dá certo na vida de alguém, nunca. Brincar com o pecado não dá certo. Desviar do caminho santo de Deus e procurar outro caminho não dá certo. Então eles encontraram uma vida enganadora. Muitos enganam hoje. Eles procuraram na imoralidade e na idolatria, que conduzem para a morte. Conduzem para a morte. Muitas pessoas estão indo só para outro caminho. Não vêm para Cristo. Vive uma vida cheia de engano, correndo atrás de promessas que não se concretiza nunca, e no fim conduz à morte. No versículo 11 ele fala: mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasse de mim, nem no teu coração me puseste? Não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não me temeis? A outra versão disse assim no começo do versículo 11: e de quem te assustaste e temeste? De quem que assustou vocês e vocês tiveste receio? Ficaram com medo? Temeste? Nem no teu coração, ele fala, nem te veio ao pensamento? Nem puser no teu pensamento, me puseste no teu coração, no teu pensamento? Vocês não pensaram em mim? Como o Senhor estivesse falando, Senhor, não é porque eu guardei silêncio por longo tempo. Então ele fala em outra versão: porque eu guardei silêncio ao longo tempo, e isso há muito tempo, e não me temeis? Então, falando de Judá,
e falando do povo hoje também. Não temia a Deus. Primeiro temos que temer a Deus, sempre temer a Deus. E eles temiam ao homem, não devemos temer ao homem, porque o homem, ele mata o corpo, mas não a alma. Deus tem poder de matar o corpo e poder de mandar a alma para o inferno. Mas só que eles temiam especialmente os assírios. Assíria. E ele fala que eu guardei silêncio, refere-se ao Senhor que aguentou. O Senhor eu me aguentando, para que eles mesmos, ainda em sua iniquidade, sem lhe interromper, como o juízo severo. Então Deus deixa o povo dele. Se o povo for teimoso, Deus não interrompe. Se ele quiser, ele interrompe. Ele não interrompe, ele deixa que vai indo. É a mesma coisa que está dando corda, dando oportunidade. Deus sabe. Porque eles temiam homem, em vez de temer a Deus. Ele fala que mentisse, ou mentindo, refere-se à sua lealdade professada ao Senhor. Tinha falado ao Senhor, às vezes confessa o Senhor, fala do Senhor, fala bem do Senhor, louva o Senhor, mas mentindo, com falsidade. Não tem como ser falso para com o Senhor, porque o Senhor conhece tudo, Ele vê tudo. Mas de fato eles não lembraram do Senhor. Havia pessoa deixa para lembrar do Senhor depois que dá as cabeçadas, depois do erro, que vai a lembrar do Senhor. E nem tampouco eles recordaram de coração toda a bondade de Deus e o poder de Deus no passado. Eles tinham abusado na sua persistência em ofender a Deus. E longa duração. E o Senhor ficou calado, sem lhe terem castigado. O cristão ele está desobedecendo a Deus e Deus fica calado. Uma linguagem para nós entendermos. Ele fica calado, ele não castiga. Deus é longânimo, ele vai deixando. Até um dia que Deus age. Isso já está cumprido, desde o passado. E no versículo 12, e eu publicarei a tua justiça e as tuas obras que não te aproveitarão. Deus diz, não te aproveitarão. Deus mostra a justiça deles. Que jeito? Como hipócritas. Obras de hipócritas. Se ela é hipócrita, ela é inúteis. Então Deus, ele mostrará que a sua justiça, assim chamada, de fato era injustiça. Quer dizer que a injustiça não trará proveito nenhum. Refere-se para a verdade, né? Uma verdade eterna, que não há proveito em qualquer outra coisa, que não seja a obediência da palavra de Deus. Temos que obedecer a palavra de Deus. E no versículo 13 fala, as promessas de Deus para o penitente. Quando clamares, livrem-te os ídolos que ajuntaste. Mas o vento a toda levará, e um sopro as arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Note bem. Fala, quando clamares, livrem-te os ídolos. Quer dizer, que te salvem
os ídolos. Está falando, que salve para entender, que salvem os ídolos que ajuntaste, reunidos em torno de ti. Então falou que os ídolos te salves, que os ídolos, você chama eles, você exclamar aos ídolos, que livra, que os ídolos te livrem. O Senhor falando assim. Mas o vento a todos levará, e um sopro os arrebatará. Isso quando ele fala no meu santo monte, está falando na outra versão fala na minha santidade. Então, com efeito aqui, o Espírito Santo, ele destaca uma frase aqui, falando de uma forma direta, que clame aos seus deuses e ídolos, e espere se eles te libertarão. O povo tem muito ídolos, está adorando ídolos, no lugar de adorar a Deus. Então ele está dizendo aqui, vocês esperem, clame para eles, se eles vão te libertar, se eles vão te salvar. Então a palavra aqui, livrem-te os ídolos que ajuntaste, refere-se à coleção de deuses, que se um somente não poderia livrar, possivelmente nem vários poderiam, nem um, nem dois, e nem mais, nem muito. Quer dizer que, mas não importa quantos deuses eles produziriam, que eles produziram, todos falharão. O que está com a sua fé fora de Cristo, não importa o que seja, o tanto que seja, todos vão falhar completamente, tão completamente que ele disse, um sopro os arrebatará. Quando você sopra numa faísquinha, numa folhinha, ela arrebatará, ela some. Você assopra uma vela, o fogo de uma vela, apaga. Mas o que confia, ainda a esta hora tão tarde, feliz diz que em mim espera. Aquele que espera em Senhor, feliz aquele que espera no Senhor. Ou seja, que põe a sua confiança nele, no Senhor, terá a terra por herança. Significa herdar as promessas de Deus, que correspondem com o grande convite de Cristo, como ele disse lá em Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Então esta promessa e a bênção de que Jesus proclamou aos mansos e aos humildes de coração. Antes não. Que ele fala assim, essa promessa, ele fez o convite. Quando esse convite for aceito, aí ele vai herdar a promessa. Aí vai manso e humilde de coração. O versículo 14 diz assim, e dir-se-á, aplainai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Aplainai a estrada. Outra versão fala, varrei. Limpa bem a estrada, limpa o caminho, varre. Varre todos entulhos, tira todos os entulhos, todos os tropeços do caminho. Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então o chamado aqui é para os líderes religiosos de Judá e nós também, porque a Bíblia, quando fala a Bíblia diz, o Espírito Santo diz, tirai os tropeços, tirai
a idolatria do caminho do meu povo. Os tropeços, as idolatrias, na realidade, são eles mesmos que atrapalham. Tudo que nós colocarmos no caminho de Deus, que nós seguir uma coisa antes de Deus, é um tropeço, é idolatria. Às vezes nós mesmos podemos ser o eu ser idolatria. Qualquer coisa. Não é só imagem. Não é só essas coisas. Todas as coisas, tudo aquilo que ocupar o lugar de Deus, ele se torna, aquilo se torna idólatra. Olha, quando ele diz aqui assim, não foi uma ameaça para as pessoas. Deus não ameaça ninguém. Deus, ele age e ele age ao momento certo. Porque quem me ameaça, ele não cumpre. O homem, o ser humano, ele ameaça. Quando ele ameaça, ele não faz. Não tem o ditado que o cachorro que late não morde? Então, infelizmente, eles não se arrependeriam por ameaça, essas ameaças. E este tropeço foi tirado por Nabucodonosor quando ele destruiu ela, Jerusalém e o templo, e levou esses indivíduos como cativo para a Babilônia, junto à Babilônia. E a mesma coisa aconteceu quando Israel rejeitou a Cristo. O tropeço logo foi tirado, e de tal modo que Israel ficaria sem nação. Vocês já lembram, quando Israel começou a voltar, como nação começou a voltar, eu não tinha nascido ainda, foi antes de eu nascer, nós também, algum de nós, né? Em 1948, né? Então o tropeço foi tirado, de modo que ela ficaria sem nação. E começava a vagaria, como desterrado, como tirado à força, como expulsado da sua pátria, sobre todo o mundo durante quase 2000 anos, mais ou menos. Então a idolatria, a imoralidade, são os piores tropeços que tem na vida do ser humano. A idolatria. O povo fala, mas eu não sou idólatra. Não. Se tiver algo no lugar de Cristo, é idólatra. A imoralidade são os piores, coisa imoral, que impede a pessoa a aceitar o verdadeiro que merece toda a nossa adoração. Quem adora a Deus não é idólatra, porque ele adora o verdadeiro, que merece a nossa adoração, o nosso louvor, merece o nosso coração, o nosso testemunho, o nosso amor, tudo ele merece, ele é digno. Se eu adorar alguma coisa desta vida que atrapalha eu servir a Deus, eu estou posto um tropeço. Se eu pôr algo que ocupa mais o meu coração, mais tirando o trabalho, o tempo, eu estou tropeçando. Tem algo me atrapalhando servir a Deus. Então o cristão ele precisa prestar bem atenção se não tem algo atrapalhando de servir a Deus. Aí ele não vai aceitar a Cristo. Por quê? Ele oferece, Cristo está oferecendo o seu amor, a sua graça. Todos ou com tantos os vícios, seus prazeres carnais e espirituais. Prazeres carnais é o da carne.
e tem os prazeres espirituais ilícitos, coisa que você adora, que você sirve na sua vida. O 15. Porque assim diz o alto e o sublime que habita nas eternidades, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, contrito quer dizer quebrantado, abatido quer dizer humilhado, para vivificar quer dizer fazer viver. Então, as palavras cujo nome que é santo é o verdadeiro Deus, em sua natureza divina. O Senhor habita nos corações que são humildes e regenerados. O Senhor não habita no coração orgulhoso. Um coração que não é nascido de novo, ele não habita. Quem tem um espírito quebrantado, aqueles que se submetem para as leis de Deus e se arrepende quando ele desagrada a Deus, então ali habita Deus, o Criador, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito. Ele habita no coração do regenerado. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Então fala, porque não contenderei, quer dizer, na outra versão, não disputarei. Deus não vai disputar para sempre. Nem continuamente me indignarei. Quer dizer, eu não vou ficar, falando Deus, irado, porque o espírito perante a minha face, ele fala no 16, se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Na graça de Deus, o julgamento terminará, que ainda não tinha acontecido. Vocês abrem alguém Salmos 130, eu marquei aqui o 3 e o 4, mas é bom começar no versículo 1. Então, ele fala, ainda não tinha acontecido, e Deus criará a salvação. Deus criará a salvação. Vamos ver Salmos. Quem quer ler? 130, do 1. Leia até o 5. Salmo 130. Das profundezas a ti clamo ao Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Terceiro, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quarto, mas contigo está o perdão para que sejas temido. 5. O quinto, aguarda ao Senhor as minhas almas e aguarda e espero nas suas palavras. Sexto, a minha alma anseia pelo Senhor, mas do que os guardas pelas manhãs, mas do que aqueles que aguardam pela manhã. Sétimo, espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção.
Amém. Você vê esse Salmo 130, ele tem 8 versículos. Vocês notem bem. Olha, quando os irmãos leiam, pega tão bem, eu ouço lá no vídeo, que sai perfeito. Mesma coisa que estivesse lendo aqui presente. Aqui, ó. Então, o versículo 1, ele disse assim: olha, das profundezas a ti clamo ao Senhor. Então a pessoa deve clamar ao Senhor das profundezas. Ele está dizendo: Senhor, ouve a minha voz. Aqui é outra versão. Estejam atentos os teus ouvidos para a voz da minha súplica. Então aqui parece que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está pedindo, clamando ao Senhor para escutar a sua voz em favor do seu povo, que se arrepende. Se tu, Senhor, olhares, olha bem o que ele diz, se tu, Senhor, olhares os pecados, quem poderá subsistir? Se Deus for olhar para os pecados, ninguém vai existir mais, ele vai matar todo mundo. Ele falou, uma depravação total dos homens se declara neste versículo, sem salvação, todos perdidos. 4. Porém, contigo está o perdão, para que seja temido. Então o perdão está com Deus. Deus nos perdoa os pecados, aquele que aceitar Cristo. O clamor de perdão dos pecados tem que ser dirigido a Deus, porque Ele somente pode perdoar. E além disso, um clamor de libertação da opressão terá que ser apresentado tudo para Ele, porque Ele é o poderoso para salvar, se a pessoa crer. Espero eu no Senhor, a minha alma o espera. Olha bem, fala, espero eu no Senhor, a minha alma, quer dizer, o Senhor, Deus, o Senhor espera. E em sua palavra espero com fé. A minha alma espera pelo Senhor mais do que os sentinelas, quer dizer, os vigias, aqueles que guardam pela manhã, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Então é que ele está tratando-se de uma fé genuína, uma fé, uma confiança que espera somente em Deus. E espera em Deus, e espera por Deus, mas não esperar por Deus e, portanto, perder outra. Aí eu espero por Deus, mas perco a fé, perco a esperança. Então espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele é abundante redenção para o mundo inteiro que se converter. E ele reinará a Israel de todos os seus, e ele remirá a Israel de todos os seus pecados. Isso aqui é um cântico de confiança do salmista, né? Confiança da abundante esperança, que não só para Israel, mas também para todos que aproveitam esse grande plano da salvação. Então, não farei acusação para sempre, nem ficarei irado. Então também aqui significa, o significado desta passagem, ele é formoso. A ideia dada aqui pelo Espírito Santo, não contenderei, que contender para sempre, refere-se à ira de Deus, que rapidamente se apaziguará. Se ele fosse extremo em marcar a prática do mal, do nosso pecado, do nosso mal, ninguém ficaria, como viu lá em Salmo 130. Ninguém subsistiria se Deus fosse marcar toda a nossa prática de iniquidade. Ninguém ficaria. Se for de outro modo, o espírito do homem desfaleceria,
da minha face, ele disse. Descairia diante de mim. Em outras palavras, o homem completamente é incapaz para justificar-se a si mesmo. O homem sem Deus, ele desfaleceria, tanto da fúria divina de Deus. Se tal for o caso, as almas que ele tinha criado, todas, uma a uma, pereceriam. Se Deus olhasse para os nossos pecados. Então, todo o esforço do Senhor sempre é com paciência. Deus é longânimo, Deus é amoroso, Deus é compassível, cheio de bondade. Cada esforço do Senhor se faz para restaurar ao homem caído, ao capricho do homem caído. Então vamos deixar o restante para muito para terminar o capítulo 57. Então vamos ficar que nós devemos procurar ser cada vez mais fiel a Deus. Nós não conseguimos, mas podemos ter esperança que ao longo do tempo de nossas vidas, Deus vai nos preparando, vai nos dando entendimento, vai nos guiando mais e nós vai procurando ser mais fiel, amar o Senhor, porque Ele é digno de todo o nosso louvor. Então, porque contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o Espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Mas Deus é misericordioso, Ele é longânimo. Amém? Então que Deus abençoe a explicação da palavra e as nossas vidas, a vida de todos os irmãos, de todos o povo de Deus. Amém?